Do sucesso? É um prazer, Arilton, estar aqui com vocês, né? Essa emissora que tem alcance tão grande aqui na nossa região e poder falar com você, discutir algumas ideias aí, responder os questionamentos seus e trazer algumas novidades. Lineu, você já começou na Assembleia tendo um destaque, né? A primeira notícia envolvendo seu novo mandato é que você foi o relator lá da reforma administrativa do governo. Como é que deu essa escolha, Lineu? Isso, por também ter participado do governo, ter conhecimento das ações que o governo fez no início do mandato e termos a argumentação para levar junto aos colegas deputados, né, acabou que o presidente, no exercício daquela função, na comissão, o próprio Thales e o Bruno, direcionou a nós a relatoria desse projeto. Agora, Lineu, essa reforma administrativa do governo ela não foi bem digerida, né? Porque ela aumenta gastos para o governo, para a sociedade, com mais cargos. Na realidade, se nós fizermos uma retrospectiva do processo do primeiro governo Ronaldo Caiado, ele lá no início, ele mandou a mensagem para a Assembleia, essa mesma Assembleia, pedindo a extinção de 2.000 cargos, praticamente, do seu governo, diminuindo gratificações, extinguindo algumas ações, porque ele precisava fazer o dever de casa, que era colocar as finanças do Estado em dia. Naquela época, o levantamento era de 7 bilhões e 600 milhões de reais, e foi feito isso durante esses 4 anos. O governo, tanto é que recebeu nota número 1 em relação a finanças do Estado, e possibilitando a ele, agora, nesse momento de avanço, nesse momento em que consegue fazer a renegociação das suas dívidas, renegociar alguns juros, prorrogar alguns pagamentos, fazer com que o governo chegasse a honrar todos os compromissos que fez com os municípios goianos, pagando todas as contrapartidas, tanto do SAMU, da saúde, também do transporte escolar, fazendo com que toda a rede escolar fosse totalmente reformada, não apenas uma escola ou outra na cidade, mas todas as escolas das cidades. A parte de saúde também reestruturada, agora prepara para uma nova arrancada no segundo mandato, que é a infraestrutura e um trabalho social ainda maior, sem esquecer a saúde e a educação. Mas era necessário, Lineu, criar esses novos cargos, Secretaria de Entorno, essa situação toda? A necessidade da Secretaria do Entorno é porque o escritório em Brasília não tem o poder de uma ação de discussão com o secretário de governo do Distrito Federal e nem junto aos ministérios. Essa secretaria é o foco que o governador Ronaldo Caiado tem pelo entorno. Ele precisa fazer, principalmente em relação ao transporte escolar, ao sistema de saúde, um consórcio do Distrito Federal com a União e o governo de Goiás. Então a necessidade dessa secretaria é para ter a mesma linha de discussão. Agora, o aumento em relação a essa estrutura é pequena. Ela é pequena. O que aumenta mais, realmente, é os valores pagos em gratificações de servidores, porque ficou muito achatado, foi diminuído alguns valores. Aqui, um exemplo, o VaptVupt. Quando do início do governo dele, houve uma redução de salário e uma diminuição nas gratificações. E é um setor de muito trabalho. É um pessoal que antes trabalhava 6, hoje trabalha 8 horas. É de essencial importância para a sociedade. Então, com isso, ele reestabelece um pouco nesse salário e aumenta em 20% a sua gratificação, o que vai dar uma satisfação maior para o servidor que dedica tanto. Lineu, você também foi noticiado aí, assumiu a liderança do MDB. Qual que é o poder que você passa a ter tendo essa liderança nas mãos? A liderança de um partido, principalmente o MDB na Assembleia, que é o partido que tem o maior número de deputados, que nós somos 6, a União Brasil também 6, mas como o presidente da Câmara, da Assembleia, é do União Brasil, acaba a liderança ficando com 5. Então, nós estamos lá com 6 deputados nessa liderança. A escolha foi feita entre os colegas, e eu fiquei muito satisfeito, porque a opção de uma pessoa que já estava na casa, né, era a mais normal de ser ocupar essa liderança, mas não, todos eles fizeram essa indicação por vários motivos, pelo trânsito nosso com o governo, pelo relacionamento nosso com o partido, com o próprio presidente Daniel,
e pela facilidade que nós temos de interlocução também junto ao governo federal, que nós já temos ali, pelo tempo que nós tivemos no governo federal, uma relação política com a parte técnica do governo. Então isso facilita a nós uma interlocução muito boa. Então para mim foi muito bom, fiquei muito feliz, e a liderança de um partido, ela facilita no entendimento. Você estava noticiando agora há pouco, onde o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, para tentar diminuir esse mal-estar dentro de plenário, chamou os líderes do partido e falou: gente, se vocês não controlar as ações dos deputados do partido, nós vamos implantar imediatamente aqui essa questão do Conselho de Ética, que não pode, de maneira nenhuma, se desrespeitar em plenário algumas questões que é constitucional. E com isso você abre um processo no Conselho de Ética. Xinga um lado, xinga o outro. É normal o debate, mas não que vá na questão pessoal. Então o líder do partido muitas vezes é isso. É para o entendimento, para facilitar. O tempo de fala também é maior, né? O tempo de fala, as oportunidades. Quem define, quem vai falar no dia de hoje ou amanhã, entre os deputados, é o líder do partido. Então isso dá a nós também uma participação e uma interação maior com a casa. Lineu, eu acompanhando suas redes sociais, vi que você esteve em Brasília com o deputado José Nelto, né, e com o ministro do Transporte, o novo ministro do Transporte. E até você colocou lá que está na discussão a BR-070, que eu também me lembro de você com o Zé Nelto e o então ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Tem o vídeo do Tarcísio falando que ia terminar essa obra. Não terminou. Virou governador de São Paulo, mas não terminou essa obra. Que chances reais nós temos de terminar essa obra, Lineu? Halilton, nós lembramos aqui desde aquela primeira ação, né, que tivemos com o deputado Sandro Mabel, quando nós fizemos o encabeçamento dessas pontes que estavam paradas desde a década de 70. Depois disso veio o Barbosa Neto, que conseguiu avançar um pouco essa obra. Depois do Barbosa para cá, nós não tivemos mais um investimento em relação a essa obra 070. O que nós colocamos para o ministro Tarcísio e colocamos agora para o ministro Renan Filho é que a parte ambiental, ela sem dúvida nenhuma tem que ser respeitada, tem que ser acompanhada, mas ela não pode também travar o desenvolvimento. O que nós precisamos é fazer uma compensação. Levei a ele, nessa reunião, uma sugestão de, ao invés de nós ficarmos aí brigando com o meio ambiente para passar na Serra dos Pirineus e no entrave de algumas negociações que existem de terrenos, a autoridade do governo em si, de fazer a desapropriação e pedir a posse para começar o serviço, é dele. Então não é isso que pode fazer com que o governo justifique que não vai terminar essa estrada. Então o que nós fizemos? Criamos, né? Não criamos ainda, mas fizemos a proposta de criar na Assembleia agora uma frente parlamentar da 070. Então nós já temos aí o compromisso de 14 deputados. E nesses deputados aqui na Assembleia nós vamos ficar em cima do governo e também junto aos nossos parlamentares, os deputados federais, que coloquem recursos destinados a essa obra. No ano passado, o Zé Nelto colocou 20 milhões para o orçamento. Mas na hora da aprovação do orçamento, eles cortaram esses 20 milhões. Foi uma discussão grande e acabou que ia colocar R$1 milhão para ter a rubrica, e com isso a gente conseguiu colocar os deputados federais incrementar. Mas infelizmente não foi consolidado esse recurso. Voltando novamente lá com o Zé Nelto, exatamente para essa discussão. E o Renan Filho, como foi governador, ele entende esses entraves, e ele perguntou: qual a solução que vocês acham? E eu peguei e coloquei na hora. Ao invés de ficar brigando com a Serra dos Pirineus, vamos fazer um anel em volta da Serra dos Pirineus, vai aumentar, se não me engano, 6 km e 800 metros. Que esse recurso é muito pouco, né? Porque a estrada tem um traçado original desde a época de Juscelino Kubitschek. Ué, mas se hoje existe um parque estadual importante, defendido por tantos, como é a Serra dos Pirineus, ué, vamos fazer um anel. Nós fazemos desvio de tantas obras. Tem solução, né? Tem que ter uma solução. Então isso foi discutido muito, sabe? Outro ponto que foi discutido foi em relação a 070. Pela maneira que estava sendo conduzido essa manutenção, e que em 3 meses o que foi feito rebentou tudo, né, nesse trecho, principalmente de Jaraguá até o trevo de São Francisco, nós levamos a ele
estava presente o pessoal da NTT e também o pessoal do DENIT, para que tivesse uma fiscalização maior e uma execução de maior qualidade desse serviço que estava sendo feito aqui. Imediatamente, eles encaminharam aqui o pessoal e você pode ver que o serviço está sendo feito. É porque a BR-153 ficou horroroso, com um serviço de quinta categoria, né? Não, você pode... Com 3 meses estourou o serviço que foi feito. Né? E não tem como culpar o tráfego de caminhões, porque eles sabiam que existia. Sabia que existe isso. Eles culparam que o trecho de Goianésia, do trevo de Norte de Jaraguá até o trevo da 080 para São Francisco, o fluxo de caminhão pesado é muito grande. Mas eu citei a eles que a 080 indo para Goiânia, ele está sentindo também esse peso. Mas não da maneira que... Não derreteu igual... Derreteu como aconteceu aqui na 153. Para a gente fechar, Lineu, então você acha que 2023 vai ser um ano mais de discussão dessa BR-070 e que no ano que vem pode ter uma solução? Eu acredito que com essa frente parlamentar aqui da Assembleia, onde nós temos a parceria com vários deputados federais, nós vamos levar essa demanda. Mas o ministro Renan Filho, ele garantiu a nós o seguinte, que esse trecho aqui, entre a BR-153 até Itaguari, onde tem 3 passagens apenas para fazer, que é bueiro, não é nem ponte, ele quer, esse ano ainda, dar início a essa obra. Então, eu estou na expectativa que a pessoa está entrando agora e falando que esse ano vai conseguir fazer isso, pediu algum auxílio ao deputado federal, o Zé Nelto, e o Zé Nelto comprometeu o que depender dele, do orçamento dele, ele sem dúvida nenhuma vai colocar. E essa BR-070 no trecho de Jaraguá, ela vai, se ela for concluída, a questão de Alvelândia, né, que está tendo lá a igreja, né, que tá virando um santuário, vai melhorar significativamente. Não tem dúvida quanto a isso. Eu acho que se nós imaginarmos que para ir a Brasília nós vamos diminuir 38 quilômetros, né, é uma interligação muito grande. Então eu vejo que não tem porquê o governo não dar prioridade a uma obra tão importante para a nossa região e também para o Brasil. Lineu, em relação às emendas de deputado, que passou a ter emenda impositiva, os deputados estaduais, né, até foi um marco da gestão do Lissauer, né, essa independência que ele teve para conseguir colocar isso. Qual que é o valor de emenda que você terá e qual é a discussão para a distribuição disso nesse ano? Bom, na realidade nós não temos emenda impositiva. Ainda não? Não, porque nós entramos agora. O orçamento foi votado pelos deputados anteriores, então nós não temos emenda positiva. Só para o ano que vem? Só para o ano que vem. Então, quer dizer, nós vamos ter emenda, quando estiver terminando o mandato, votou o orçamento, é para o outro ano. Então, ganha mais um ano extra e perde um na entrada. Na entrada, né? Fica os 4 anos, mas nós tivemos uma conversa com o governador, ele nos convidou para um almoço, para um jantar, e nesse jantar nós pontuamos para ele que nós precisávamos atender os municípios, porque ficaria muito desigual os 21 deputados que estão entrando agora com os 20 que já estão na Assembleia, em relação a ter a condição de levar os benefícios aos municípios, e nós não. Então, sensível a isso, o governador assumiu o compromisso conosco, que dará a nós. Não tem como ser emenda impositiva, por quê? Porque isso é votado. Então, nós não temos como votar uma emenda impositiva para quem está entrando agora. Mas ele assumiu o compromisso de atender os deputados, junto aos seus prefeitos, junto às lideranças, das demandas que tiverem. Então, eu acredito que nós vamos ter condição de atender bem aqui o município de Jaraguá, Itaguaru, São Francisco, Jesus, para o lugar que nós tivemos a votação, a gente levar uma participação e poder atender esses municípios na demanda que o prefeito, o vereador, a liderança achar por melhor. Outro dia nós tivemos reclamação da GO 427, Jaraguá Itaguaru, muito buraco. E no outro dia até me mandaram foto, parece que a Goinfra começou a fazer um tapa-buraco aí. Essas demandas, Lineu, de estrada, a gente vai estar passando para você aqui, porque está tendo muita. Viu? No dia que houve essa demanda aqui na rádio, né, o Veto mandou para mim na hora, eu liguei em seguida para o Goiás, lá na Goinfra. Ele falou assim: Lineu, eles estão previstos para entrar aí na semana que vem, mas deixa eu ver aqui o que é possível fazer. Então, ao invés de pegar do lado de lá para cá, eles pegaram daqui para lá. Então, foi dada a solução praticamente no mesmo dia, a solução. Então, essas demandas é demanda nossa. Demanda que tem uma ação do Estado, é nós que vamos correr atrás para resolver. Lineu, os vereadores, o nosso tempo está muito corrido, né? Depois você vai voltar aqui com mais tempo, era para estar chegando um pouquinho mais cedo, mas tinha outros compromissos, a gente entende. O hospital de Jaraguá está com muitos problemas, Lineu. Reclamação, os vereadores praticamente toda semana estão levando as demandas
para a Câmara Municipal? Está chegando para você? Que solução que tem, o Lineu, para essa questão do hospital? Interessante. O atraso meu foi exatamente pela uma visita que eu fiz ao hospital. Conversei lá com o diretor Alexandre e com a diretora, peço desculpa aí se caso ela estiver nos ouvindo, mas não esqueci o nome dela, e ficamos ali debatendo algumas ações. O governo do estado sentou com a OS, verificou uma questão deficitária em relação ao contrato, né, porque a discussão era o seguinte: se eles fizeram participar de uma licitação e ganhar com aquele valor, eles estavam cientes que o valor dava para tocar, né, mas eles provaram que realmente o valor está abaixo da necessidade de movimentar, de fazer o que está no contrato do hospital. E parece que agora chegou-se num denominador. Não sei a atitude que a própria Secretaria de Saúde irá tomar em relação a isso, mas as demandas que foram levantadas e apresentadas, o prefeito Paulo Vitor esteve na mesa de reunião também com o secretário, e nós levamos, e eles com conhecimento de tudo, porque eles acompanham, eles têm uma equipe que acompanha as discussões e as reclamações nas redes sociais e também nos programas de audiência como o seu, Arilton. Então, tinha todas as informações das reclamações da população de um modo geral. Eu acredito, né, mais uma vez, que nós estamos num caminho de poder dar uma solução definitiva. Não é porque não tem atendimento. Nós podemos melhorar o atendimento. Inclusive, a gente sabe da qualidade do serviço, dos profissionais médicos que estão ali dentro. O que está em reclamação é porque muitas vezes está faltando uma estrutura para fazer uma cirurgia aqui, outra ali, né? Pagamento de profissional. Então existe reclamação nesse sentido, mas eu tenho certeza que com essa ação nossa mais próxima, mais impositiva, né, nós agora como deputado, que dá também uma representatividade maior junto à secretaria, a gente pode, com um curto espaço de tempo, dar uma solução definitiva a isso. Lineu, nosso tempo está esgotadíssimo. Quero te agradecer, espaço aberto aí para outras demandas e a gente voltar a falar em breve. Obrigado. Eu que agradeço, mas eu queria aqui, só mais um pouquinho, falar que está acontecendo aqui a feira do emprego, aqui no CETENG, aqui em Jaraguá, né, no Cotec. E se você precisa de algum serviço, vai lá. Financiamento para microempresa e todas as ações que a área do governo, na área do Goiás Social, junto à Secretaria de Retomada, junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, está lá. Vão lá que é importante. E amanhã, e depois, grandes shows ali no espaço da Parque da Cidade, do antigo Lago Seco. Tá certo. Esse foi Muito obrigado. Deputado estadual Lineu Limpo falando conosco.